Olá, nono ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje nós vamos começar a ver aí os exercícios sobre o Japão e seus aspectos naturais. Então, estamos falando do capítulo 22, da página 132, né? Então, a gente tem aí o primeiro exercício que vai pedir para a gente caracterizar o território japonês. Esse território japonês, que a gente não pode esquecer que a gente está falando de um território insular, né, que é composto ali por várias ilhas. Então, tem realmente um terreno muito acidentado, mais conhecido como montanhoso, né, então, porque tem realmente muitas encostas íngremes, justamente por conta de ser um território ainda em formação. E esse território que vai ser banhado, né, pelo Oceano Pacífico a leste e pelo Mar do Japão a oeste. Não podemos esquecer também que, apesar de ser aí um bem notável, é realmente um território bem pequeno quando a gente fala aí da proporção territorial em seu tamanho, tá bom? Então, assim, quilometragem é pequeno, mas ainda assim é muito bem aproveitado. Número 2. No número 2, ele pede para a gente explicar por que o Japão é instável geologicamente. Aí a gente já complementa, né, o número 1. E aí a gente sabe que o Japão ele fica basicamente no encontro de placas tectônicas, né? Então a gente tem aqui realmente o encontro dessas placas, né? Mais de uma placa tectônica, mais de duas placas tectônicas, e que estão realmente ali naquele movimento de convergência, né? Então a gente tem ali realmente grandes abalos sísmicos, né? Então mais conhecidos aí como terremotos. Mas além, né, do terremoto, a gente sabe que a gente está falando de uma região de ilha, e muitas vezes a consequência desse terremoto vem acompanhado aí também do tsunami, né, que é o maremoto em japonês, tá bom? Então, realmente é um território que acaba sofrendo aí bastante com essa questão geológica, com essa parte do tectonismo, tá bom? Então, a instabilidade vem justamente dele ficar no limite. Então, realmente a área onde nós temos ali a área de alívio tectônico, né? Então, as margens das placas, justamente onde esse território fica, tá bom? Número 3. Número 3, ele pede para a gente caracterizar o clima do Japão. E aí nós sabemos que o território japonês ele fica integralmente na zona temperada, justamente a região que fica ali em médias latitudes. Então é uma região que fica ali, né, entre uma área mais aquecida e uma área mais resfriada, digamos assim. E aí a sua característica vai ser apresentar as 4 estações do ano bem definidas, tá? Aquele clássico do calor extremo no verão, de ter realmente neve no inverno, de ter as árvores que são caducifólias, que perdem a sua folhagem para poder armazenar calor, né, durante o processo do inverno, né, e a floração no período da primavera. Então, realmente, o Japão ele vai passar por essas estações e isso é bem visível na sua questão cultural, né? Então, é bem perceptível quando a gente fala principalmente da festa da cerejeira, que vem comemorar a primavera, o final do inverno. Então, eles têm muito essa questão desse rito, né, de passagem de uma estação para outra, do tempo. Então, isso é bem legal que nas suas tradições, nas suas festas, isso acaba ficando bem visível, bem notório. E aí ele fala também da questão do Japão ser uma ilha. Então, assim, apesar de estar ali numa zona temperada, ou melhor, mesmo estando numa zona temperada, ele não está assim dentro de nenhum continente. Ele é uma ilha. Então, ele recebe essa influência da umidade que vem ali do oceano, do Oceano Pacífico e também do Mar do Japão. Então, durante o verão, quando a gente tem um maior aquecimento dessas águas, obviamente, então a gente tem aí realmente um bom volume de chuvas, né? Mas
mesmo o verão tendo essa característica de ter bastante chuva, a umidade ela está presente em todas as outras estações do ano, tá bom? Número 4. Cite um elemento cultural e outro ambiental que impedem o Japão de ampliar a ocupação das áreas das florestas nas zonas montanhosas. Então vamos lá, né? A questão cultural, né, e ambiental ali, no caso, eles acabam até meio que caminhando assim juntos. Então vamos lá. Existe a questão ambiental, que tem essa questão de preservação, porque a gente sabe que é um terreno muito acidentado. Então a preservação da vegetação nativa diminui realmente o deslizamento de terra, né, a preservação das encostas. Então é algo que é essencial ser mantido, né? Então eles realmente têm esse controle. Agora tem também a questão voltada para a cultura, que está bem alinhada ali com os ensinamentos shintoístas, budistas, que tem realmente essa ligação com o meio natural, né? Então no próprio budismo ele fala, né, nem abaixo nem acima da terra, estamos aqui, né, nesse meio. Então eles têm essa ideia de pertencimento bem forte. Então atrai realmente que tudo é vida, tá? Então eles têm, até quando a gente observa, por exemplo, os templos, os templos muitas vezes eles têm realmente essa preservação da floresta em volta, que tá ligado realmente aí aos ensinamentos, à essência da religião que é seguida nesse país, tá bom? E aí seguimos agora, né, para o número 5. O número 5, ele pergunta, né, como o Japão resolve o problema de pequena disponibilidade de água doce. Então, assim, onde é que o Japão ele lida, né, com a escassez de recursos, assim, vamos dizer, muito bem, né? E a água doce não vai ser diferente, porque é uma ilha. E a gente sabe que uma ilha não tem, assim, grandes bacias hidrográficas. Quando a gente compara, né, o tamanho do território japonês, por exemplo, com o Brasil, então não tem como ter uma extensa, né, rede hidrográfica, né, ou como a China, que está ali próximo, né? Então é uma ilha, então assim, tem pouca assim, disponibilidade de bacias hidrográficas, mas ainda assim tem sim bastante recurso. Então eles aproveitam realmente o regime, a questão natural, como quando ele fala ali do tratamento de águas pluviais, né? Então o verão, que é muito chuvoso, então eles fazem um bom aproveitamento, eles fazem realmente a coleta da água e reaproveitam, estimulam a questão do reuso, né? Quando a gente vê até algum desses modelos assim que tem, por exemplo, o lavatório em cima do dispenser da caixa do vaso sanitário, para você reaproveitar aquela água, né? Eles estimulam nas indústrias também o menor desperdício de água possível, reaproveitamento. Então eles fazem coleta, por exemplo, da água, eles retratam essa água para utilizar em outra área, né? Então eles realmente têm um cuidado com esse recurso. Então além de tudo, eles investem realmente em pesquisas para otimizar esse reaproveitamento, tá bom? Então eles, além disso, têm a questão de investir também na educação. Então eles investem em estimular a população. Quando a gente fala de educação, não é só o que se aprende na escola, né? São em propagandas de conscientização, seja por meio de televisão, por meio de informativos, internet, tá? Então eles têm realmente aí uma das maiores otimizações do uso desse recurso, tá bom? E aí acaba não sendo um problema, assim, uma solução a água doce que eles têm. Por fim, gente, eu vou partir aqui com vocês com os exercícios de aprofundamento, tá? Então é o número 11 e o número 12 que estão na página 133, né? Na página 133.
No número 11, ele coloca dois textos, né? Melhor, ele coloca um texto fazendo uma comparação do terremoto que ocorreu no Japão em 10 de março de 2011, coloca ali a magnitude, o número de mortos, bota o IDH, né? Isso é bem importante para o desenvolvimento dessa questão, e fala ali do Haiti, que aconteceu em 12 de janeiro de 2010, então basicamente aí um ano, né, e 2 meses antes. Fala ali da intensidade, quantitativo de mortos, que é absurdo quando a gente compara com o que aconteceu no Japão, e o IDH, que é basicamente a metade, né, do IDH do Japão. Ele pede para a gente explicar a diferença no impacto social em consequência dos terremotos entre os dois países, considerando suas situações socioeconômicas. Então a gente tem aqui o Japão, que é um país muito bem desenvolvido, né, tem um IDH bem elevado, e o Haiti, que é o oposto, né, que é um país pobre, que tem realmente um IDH muito baixo. Então, quando a gente tem isso, a gente mostra principalmente a questão do investimento em infraestrutura, né? Então, um país desenvolvido é aquele país que ele investe no bom desenvolvimento da sua população. Então, eles acabam investindo também em muitas pesquisas para poder minimizar os impactos letais, né, de um terremoto. Então eles investem principalmente no setor aí da construção civil, em como tornar as construções mais eficazes, né? Então as construções, até mesmo as mais simples, quando a gente pega aí uma cidade, por exemplo, Kyoto, que é uma cidade mais histórica, que tem aquelas construções, mas as construções já eram adaptadas realmente aí a essa questão dos abalos constantes. Então eles foram só melhorando, né, esse cuidado que eles já tinham. Então a gente tem aí prédios com sistemas de amortecimento, enfim, outras tecnologias que ajudam com que a população pelo menos consiga sair em segurança do prédio momentos após o abalo sísmico, né, o terremoto. Até porque eles são assolados constantemente, então eles precisam realmente lidar com essa questão. E aí, né, o desenvolvimento do país faz toda a diferença. No Haiti, que é um país que mal consegue resolver a questão de alimentação da população, como que vai investir no desenvolvimento de pesquisas, né? E a gente compara aí o desenvolvimento até a construção. Muitas construções no Haiti são construções improvisadas, então não tem aí um bom sistema de alerta de terremoto, de preparo da população para lidar com esse terremoto. Então tudo isso vai realmente converter com que a gente tenha realmente um grande quantitativo de mortos, como foi o caso do Haiti, em relação ao Japão, tá? Então a gente tem realmente aí o fator socioeconômico quase que determinante, né, no efeito de um terremoto. Então a gente percebe que o Japão, que teve uma intensidade bem maior e teve um número de mortos bem menor, quer dizer, o número de mortos ainda alto, porque 13 mil pessoas é muita gente, mas quando a gente compara com o que aconteceu no Haiti, realmente é uma diferença assim absurda, tá bom? Então vamos ao número 12 para a gente poder finalizar, que ele pede para a gente citar duas principais desvantagens da energia nuclear e 3 países para os quais o uso dessa fonte energética é importante. Então, fala ali realmente do risco de vazamento e do lixo atômico, né? Então, o descarte desse lixo, porque ele gera realmente um lixo radioativo que precisa ser armazenado de uma forma correta para que não tenha contaminação também da população, dos recursos naturais que a gente depende, né? E ele cita, né, ele faz essa pergunta justamente aqui porque a gente teve vários problemas, né, com relação à usina nuclear, e principalmente no Japão, que nós tivemos aí nesse terremoto, a usina de Fukushima, que acabou sendo
assolada aí pelo tsunami que veio seguido do terremoto. Então a gente teve aí a contaminação de uma grande área, né, uma cidade inteira, e muitas pessoas ainda não se sentem confiantes em retornar para as suas casas, porque tem realmente medo que essa radioatividade ainda esteja presente, porque ela acaba atuando no nosso organismo e os impactos são infinitos, assim, podem provocar ali doenças de pele, podem provocar câncer em outros órgãos do corpo, pode atacar o sistema nervoso, enfim. Então é realmente muito preocupante, tá? E os países que dependem dessa fonte energética é a Bélgica, França e Japão, tá bom? Então fechamos aqui esses exercícios. Depois eu vou colocar para vocês lá o gabarito da parte múltipla escolha, que são os exercícios contextualizados. Caso alguém queira anotar rapidamente aí, só ir pausando, os exercícios contextualizados, que são essas de múltipla escolha, gabarito ficou número 6, letra A, 7, letra D de dado, 8, letra D de dado, número 9, letra C de casa e número 10, letra D de dado, tá bom? Então, turma, por hoje é só. Na próxima semana a gente finaliza aí esse exercício do livro 3, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Turma, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.